Olá a todos, então essa é a explicação sobre o exercício roteiro envolvendo estatística de ordem. Tá? Então está aqui o projeto depois de importado, lembrando que nas configurações aqui o aluno precisa colocar o seu número de matrícula e aqui colocar o ID do roteiro no formato conveniente. O ID do roteiro aqui dizer qual é o roteiro e aqui qual é a turma do aluno. Tá? Ok. Então, agora partindo para as atividades, isso daqui é um problema simples envolvendo estatística de ordem, tá? Em que eu vou pegar essa interface daqui, Calarges, ela tem a definição de um método que é para você encontrar os K maiores elementos os K maiores elementos de um determinado array que é passado como parâmetro. Então, por exemplo, eu passo aqui um array de tamanho 10 e aqui eu digo, me dê aí os 4 maiores elementos. Ele vai lá nesse array e busca esses 4 maiores elementos e retorna esse outro array, tá certo? Então, aqui é a classe com essa implementação, tá? Que vocês precisam fazer. Aqui tem uma explicação, né, sobre o que é aqui, o que é para ser feito, que é basicamente o que eu falei para vocês, tá? E isso pode ser obtido trabalhando a noção de estatística de ordem, tá? Uma estatística de ordem de um conjunto de dados, ele é um determinado valor que está dentro daqueles dados. Então, a késima estatística de ordem é o késimo menor elemento daquele conjunto de dados. Então, por exemplo, se você tem esse array daqui e você quer saber a terceira estatística de ordem, você procura o terceiro menor elemento desse array, que no caso aqui, o primeiro menor é 1, o segundo menor é 4, o terceiro menor é 6. Então, a terceira estatística de ordem é 6. Por outro lado, a sexta estatística de ordem, se o array é de tamanho 6, a sexta estatística de ordem é o sexto menor elemento, ou seja, o maior elemento que tem no array, que neste caso, é 12. Tá? Note que para poder você selecionar os maiores, você pode ir em busca aí desses maiores através da noção de estatística de ordem. Então, se eu quero os 4 maiores e o array tem tamanho 10, na realidade eu posso buscar a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª estatística de ordem dentro desse meu conjunto de dados. Ok? Então é para vocês utilizarem aí essa ideia de estatística de ordem para poder buscarem esses dados, tá? Então tá aqui a implementação do método Calarges, que retorna um array com os késimos maiores elementos, e aqui o método que vocês têm estatística de ordem, tá? Que eu passo o array, digo qual é a késima estatística de ordem daquele array e ele me retorna. Certo? A implementação, minha gente, esse método daqui tem que obrigatoriamente usar este método daqui, tá certo? Ok, bom trabalho a todos.